Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, aqui pela Band Natal e também a Band Ceará, o nosso muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Muito obrigado também você que nos acompanha pelo portal potiguarnoticias.com.br. Um abraço a Nestor Lima, que está nos acompanhando o Conexão Potiguar na cidade de Parnamirim. Muitíssimo obrigado. Ele está organizando na próxima semana as movimentações na área cultural para comemorar a Semana do Folclore, Dia do Folclore. E é sobre o folclore que nós vamos conversar no programa de hoje com o folclorista, escritor, poeta Gutenberg Costa, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Gutenberg? Agradeço novamente esta oportunidade, boa tarde a todos, e estamos aqui com essa semana aí do folclore, e aí para, de certa forma, contribuir com alguma pergunta ou questionamento em torno desse assunto, que é uma ciência, é uma ciência respeitada por todo o mundo, né? Brasil. E no Rio Grande do Norte há o ícone Câmara Cascudo, né, que é reconhecido nacionalmente. Exatamente. Claro que existem outros trabalhos importantes, como o seu de Deífilo, mas o de Cascudo é incomparável, né? Uma vida toda dedicada. Exatamente. Não se mede o trabalho de Cascudo sozinho. Em toda parte que eu fui e participei de seminários e congressos em qualquer parte do Brasil, sempre as pessoas vieram me abraçar, apertar minha mão e dizer: eu fico feliz porque você vem da terra de Luiz da Câmara Cascudo. E isso, de certa forma, é um orgulho. Eu digo sempre que o Rio Grande do Norte ainda não prestou uma grande homenagem à Câmara Cascudo. Natal, por exemplo, deveria ter na entrada de Natal a maior placa possível, vista até por aviões. Aqui é a terra de Luiz da Câmara Cascudo. Deveria ter isso. Lamentavelmente não tem. Mas se a gente tivesse um pouquinho mais de orgulho, eu digo sempre que o cearense, ele divulga muito, Pinto, a sua terra. O gaúcho, ele é muito bairrista com a sua terra, e nós faltamos essa placa imensa na entrada de Natal para nos orgulhar mais. A nossa identidade cultural mais forte é Câmara Cascudo. Um homem sozinho fez coisa que uma universidade inteira não faz. Uma coisa, Gutenberg, você disse que é abraçado quando em seminários em outros estados, quando por ser da terra de Câmara Cascudo. Eu lhe pergunto, em Natal, assim, nos municípios do Rio Grande do Norte, eu sei que você dá palestra nesses municípios, faz oficina, debates, você não sente esse mesmo calor, ou sente? Na verdade, não. Tanto quanto lá fora. Isso, de certa forma, nós temos culpa. É uma falta de educação, de cultura, é falta de ensino nas escolas, falta de conhecimento didático, entendeu? Nós não conhecemos o que é nosso. Esse é o problema, como eu falei agora há pouco tempo do bairrismo. Nós precisamos conhecer o nosso artesanato, saber o que é o nosso artesanato, porque normalmente quando eu chego em uma loja de artesanato, eu vejo artesanato de Pernambuco, a maioria de Pernambuco, cearense, com o nome de lembrança de Natal. Não é nosso. O nosso, ele não está sendo mostrado, entendeu? Nós não estamos indo na fonte, nos artistas, nos artesãos propriamente do Rio Grande do Norte para divulgar os seus trabalhos, entendeu? Isso a gente sabe que tem toda uma questão de mídia, de interesse comercial, né? O artesanato lá fora, às vezes chega até mais barato aqui do que propriamente o nosso. Tem toda uma questão comercial. Então eu acho que o que falta para o norte-grandense se orgulhar de sua cultura, de seus valores, da culinária nossa ser mais divulgada do que propriamente as pizzarias aí espalhadas em tudo que é lugar. A gente pensa até que está na Itália, e nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, terra do cuscuz, da tapioca, da ginga, entendeu? São coisas que são nossos valores. Anteriormente, muito comprado, muito usado pelos restaurantes, comidas típicas, e hoje, lamentavelmente, a gente quase não vê isso. Então eu acho que essa falta de reforçar
o aluno, a criança, o adolescente. Falta é toda uma questão de uma cultura, desde a escola, desde a própria mídia, entendeu? Enfim, a própria nossa televisão, né? E aí eu venho aqui parabenizar publicamente a sua preocupação com a cultura, que não é de hoje, eu conheço há mais de 20 anos, e aonde quer que você esteja, está sempre levando essa cultura preocupado, convidando os escritores, os jornalistas, enfim, os poetas. Esse seu trabalho é louvável. Agora, infelizmente, é pouco. Deveria se ter uma coisa mais organizada para se valorizar essa cultura nossa e brigar por isto e divulgar. Aqui é a terra de Câmara Cascudo, nós não podemos interferir. Só para você ter uma ideia, um dia desse, eu olhando a fachada de 6 a 8 lojas comerciais na Cidade Alta, 7 eram nomes em inglês. 7 lojas. Não tinha quase que nenhuma loja com o nome nosso, nordestino, pelo menos português, entendeu? Os new fashion da vida. E eu como folclorista, como uma pessoa preocupada com a cultura, entendeu? Às vezes sou até acusado, não só eu, como Ariano Suassuna, como Deifle e tal, de conservador, mas nós gostamos do que é nosso. Eu não entro no que não é nosso. Eu não como o que não é nosso. Eu não leio o que não é nosso. Pelo menos na minha casa, a minha música é a música que eu ouço, compreendo, e esta eu divulgo com orgulho. Então tem isso. Meu caro, o senhor acabou de chegar de São Paulo, onde foi participar do Congresso Brasileiro de Folclore. Queria que no próximo bloco o senhor nos contasse um pouco do que foi esse Congresso Brasileiro de Folclore que aconteceu em São Paulo, e vários, além do senhor, outros folcloristas, poetas do Rio Grande do Norte, como José Acassi, da cidade de Parnamirim, participaram. Um minuto só e a gente já volta com Gutenberg Costa.